Um forte abraço aí a cada um de vocês que me assiste. Eu quero hoje gravar um vídeo não muito longo, mais curto do que os de costumes. É sobre um assunto que talvez muitos ainda não conseguem entender, que é a questão do ser humano. Disso aqui que eu estou vendo quando eu olho no reflexo do meu celular e vejo alguém do outro lado. E eu, durante muitos anos, aprendi que aquele alguém que está ali do outro lado sou eu, que eu sou aquilo que eu estou vendo. Ou quando eu estou conversando com uma pessoa e a pessoa me vê e ela acha que eu sou aquilo que ela está vendo. Hoje, com o entendimento que temos, sabemos que nós não somos aquilo que vemos e nem tampouco aquilo que dizem que somos. Isso aqui é matéria, é carne, é sangue, é fruto de uma conjunção carnal entre um homem e uma mulher. E quando isso fecunda, o Espírito que está com Deus desde a fundação do mundo, ele vem e se reveste de carne e sangue. E o dia que se findar o nosso tempo aqui, pois todos nós temos um tempo de validade, a carne e o sangue, a alma, que é sentimento e emoções, volta ao pó da terra. Jó capítulo 8, versículo 9. Assim como as nuvens se dispersam e passam, o corpo desce às profundezas da terra, ao abismo, à parte mais baixa, ou ao inferno, e de lá desaparece, ou nunca mais vai subir. Mas o Espírito, ele volta para Deus, porque ele veio de Deus. Eclesiastes capítulo 12, versículo 7. E então, eu conversando com uma pessoa, então essa pessoa tentou me convencer de que existem dentro dessas sinagogas, que eles chamam de igreja, revelações. Que Deus usa as pessoas para revelar a vida de uma outra pessoa. E às vezes coincide de dar certo. Você estar no meio de dezenas de pessoas, possa ser que dentre essas dezenas de pessoas, algo que menciona por parte desses aspas, profetas, coincide com aquilo que você está passando ou com uma situação que você está vivendo. E aí essa pessoa disse para mim que esse tal profeta, ele citou nomes, deu nomes, e quis que eu cresce naquilo, porque essa pessoa que revelou deu o nome de uma determinada pessoa ligada a essa outra pessoa. E então eu disse para essa pessoa, isso é impossível, isso não acontece, porque Deus, que é Espírito, que é Pai dos Espíritos, ele iria fazer isso. Se tudo quanto nós fazemos, nós cometemos aqui nessa vida por meio da carne, são coisas daqui, são coisas da carne, são coisas desta vida. São coisas que nós semeamos, são coisas que nós plantamos. O ser humano, ele é consequência do que ele semeia e planta. Então ele vai colher
Aonde é que ele vai colher? Na carne. O Cristo Nazareno, em João 16:33, ele disse assim: no mundo tereis aflições. Que aflições são estas? Na carne. Aflições na carne. Mas nós que somos espirituais, não estamos voltados para o mundo da carne. Nós não vivemos nesse mundo carnal, porque nós somos espirituais. É difícil o religioso entender isso, porque eles são carnais. Porque eles estão voltados para esse mundo carnal, eles estão focados na carne. Tudo deles é voltado para esse mundo da carne. Então não tem como eles entender as coisas do Espírito. Por que é que Deus ele iria revelar algo para a pessoa, algo que a pessoa ela está vivendo, que aconteceu por consequências da vida? O que falta a essas pessoas é refletirem, é fazer uma reflexão e parar de frequentar esses lugares indo em busca de revelações. É muita armação, é muito 171. Essas pessoas que vão fazer campanha, eles antes se informam, eles têm um conchavo com aquele que o convidou. Eu conheço isso, eu sei como que isso funciona. Isso não é de agora não, isso já é de muito tempo. Eles levantam ficha das pessoas nos templos, lá, endereços, nomes. Hoje, com o avanço da tecnologia, eles vão no Facebook, vão nas redes sociais, pegam informações das pessoas. Outras pessoas que estão envolvidas passam informações para eles. Entendeu? Isso não existe. De uma pessoa adivinhar nome. Isso não existe. Isso não tem cabimento. Então essas pessoas se impressionam com isso. Por quê? Porque elas são carnais. Elas acreditam em tudo. Então esses homens exploram os filhos de Deus, as suas fraquezas. Tudo é carne, tudo é aqui, ó, na mente. Eles sabem disso. Eles não são homens de Deus nenhum, eles não são profeta nenhum, eles não têm revelação dada pelo Espírito nenhuma. A revelação, ela é só uma, é a palavra da verdade, é a sã doutrina. Esta é a única revelação que permanece para sempre. A Bíblia ela foi escrita para os judeus eram o povo de Deus. Deus lidava com o seu povo por meio dos profetas. Era Deus na boca dos profetas falando ao seu povo. Era a manifestação de Deus. Quando o Cristo Nazareno veio para cumprir a lei e salvar e buscar as ovelhas perdidas da casa de Israel, ele era a manifestação de Deus em carne. Para quem? Para os judeus. Ele não tinha nada a ver com os gentios, ele não veio para os gentios. Pelo contrário, ele recomendou os seus discípulos, dizendo: não entreis pelo caminho deles. A profecia de Joel capítulo 2 se cumpriu no dia do Pentecoste, quando a manifestação de Deus em espírito veio sobre toda a carne. E então Deus, que habitava no templo, que estava nos montes, em lugares esporádicos, como estava no deserto por ocasião da peregrinação do seu povo, ali o tabernáculo era móvel. E então, quando se cumpriu esse tempo, Deus passou a habitar aonde? No nosso espírito.
1 Coríntios, capítulo 3, versículo 16. Vós sois o tabernáculo, o templo da habitação de Deus. Então é no meu espírito que Deus habita. E eu estou em comunhão constante com Ele. Ele é espírito. A adoração é espiritual, é em espírito e em verdade. Deus não tem nada a ver com esse mundo da carne. Ele não é pai na carne. Paulo diz, tudo quanto o homem na carne semear, na carne vai colher, ele vai ceifar. E os espirituais, aonde é que eles semeiam? No espírito, e ceifa e colhe aonde? No espírito. O espiritual, ele não vive em conflito. O espiritual não vive voltado para o mundo da carne. Ele não fica focado nos preceitos, nos achismos do homem. Ele está tão somente focado em Deus, que é único, que é soberano, que reina sobre tudo e todos. Então, saiba você que o ser humano é consequência do que ele semeia. Se semeia, vai colher. Poderia dar aqui alguns exemplos. A religião, principalmente a evangélica, ela prefere dizer que tudo é pecado. Tudo é pecado. Você fuma, você está em pecado. Você bebe, você está em pecado. Você mente, você está em pecado. Você engana, você está em pecado. Você se prostitui, você... Enfim, tudo para a religião é pecado. Por quê? Porque a religião vê as pessoas na carne, julgam as pessoas, condenam as pessoas pelo que elas veem. Isso é o quê? Obras da carne. Erra o alvo. O espiritual não erra o alvo. O carnal erra o alvo. É muito mais fácil para eles amedrontar as pessoas, impor terror e medo nas pessoas, do que jogar aberto com as pessoas. Por que então eles não dizem para a pessoa, você não deve fumar? Não que seja pecado. O fumo tem uma consequência. Você pode adquirir um câncer no pulmão, um aneurisma cerebral. Você bebe, você pode adquirir uma cirrose hepática. Você bebe, você pode pegar o carro e atropelar alguém, avançar um sinal e ser multado. Você pode ser consequência de uma briga, de uma discussão por causa da bebida. Você pode arrumar inimizade. Olha as consequências do ato do ser humano. Você é glutão, come muito. Você pode ter um infarto, como eu infartei 2 anos atrás, com as minhas artérias, minhas veias todas entupidas, por comer mal. O peixe morre pela boca. Você é adúltero, você se prostitui, você pode colher muitas consequências desses seus atos. Tudo são consequências daquilo que você faz. Mas Deus não tem nada a ver com isso. Porque ele não te vê na carne. A religião diz que se você cometer todas essas coisas, você vai para o inferno. Você não é salvo. Porque a salvação para a religião é na carne. É o tal santifica, consagra a sua vida. Mas lá no fundo, muitos deles vivem cometendo todas essas coisas e muitas outras coisas. Porque vivem no mundo da carne. Dá para você entender o que é ser espiritual e o que é ser carnal? Dá para você separar uma coisa da outra? Então, esta é a palavra que eu quis trazer. O ser humano é consequência do que ele semeia. Se ele planta, ele vai colher. Ele pode estar certo disso. Às vezes uma pessoa está numa cadeira de roda, está entravado numa cama, como eu tive um tio. Eu conheci a trajetória da vida do meu tio. Os 15 últimos 20 anos, ele passou entrevado numa cama, sem falar, fazendo as necessidades na cama, dependendo das pessoas para comer, para ir ao banheiro, enfim. Consequências de coisas que ele fez lá atrás. Ele plantou, ele colheu, como eu colho o que eu plantei, como você colhe o que você plantou. Aí eles pegam um texto isolado da Bíblia e fazem uma doutrina. Eles dizem assim,
aquilo que você cometeu, que você fez lá atrás, Deus já te perdoou, entendendo? Deus te perdoou. Eu conheço um amigo, aspa, que é pastor, ele fumou a vida toda. Ele hoje tem, aspas, uma igreja. Hoje não, já uns 10, 15 anos ele tem uma igreja. Ele vive constantemente internado num hospital aqui de Caxias. Consequência de problemas que ele tem pulmonar. Se ele aceitou Jesus como Salvador, agora era então para quê? Para Jesus curar ele, né? Para Deus curar ele. Ele agora não é crente? Ele agora não é pastor? Não, continua convivendo com isso. O que é que Deus tem a ver com aqueles atos dele na carne no passado? Conheço uma pessoa também que hoje colhe, é crente também, é pastora, aquilo que plantou lá atrás. Eu conheço outras e outras e outras pessoas que estão colhendo aquilo que plantou. Quando eu infartei, foi fruto do que eu fiz durante toda a minha juventude. Eu fui a uma bodas de ouro recentemente agora, no sábado, e aí eu estava vendo lá, não estou aqui, eu quero que alguma dessas pessoas assistirem esse vídeo, não leva como se eu estivesse aqui criticando, não, mas a maioria dos homens, principalmente, que lá estavam, barrigudo, a barriga grande, já com seus 60, 70 anos, 50 anos. Vocês já repararam que a maioria dos crentes são barrigudos, principalmente pastores, porque eles comem muito. Crente gosta muito de comer. E comem coisas indevidas, inapropriadas. Aí dá um infarto. E aí, o que Deus tem a ver com essas coisas? Ele está colhendo aquilo que ele plantou. Ele semeou, ele vai colher. A vida é assim. Então o espiritual, ele está focado nas coisas espirituais. Sabendo ele que as coisas que ele comete na carne, ele vai colher. São consequências. Mas o espiritual, ele não vive voltado para a prática das obras da carne. Ele dificilmente vai ter um câncer, um aneurisma cerebral, porque ele não fuma. Não porque é pecado, mas porque ele sabe que tem consequências. Ele não vai ter uma cirrose hepática porque ele não toma muito álcool, ele não é ébrio. Não porque é pecado, mas porque ele sabe que tem consequências. E assim sucessivamente. Então fica aí esta palavra. Reflita sobre isso. O ser humano é consequência do que ele semeia e vai colher. Então essas revelações, essas profetadas que existem dentro desses lugares, é tudo carne. É carne pura. É carne pura. Por mais que você queira justificar, não, eu acredito, porque aconteceu exatamente como me disse. Foi Deus, aí bota Deus na coisa. Foi Deus, sim, porque Deus, tudo é a vontade dele. E se tudo é a vontade dele, ele permite tudo. Aí sim. Agora, Deus não anda por aí usando pessoas para estar revelando a vida de quem quer que seja a um outro, que não tem nada a ver com isso. Vocês podem ver que no final dessas campanhas tem um envelope. Tem um envelope. Conta aí o seu problema, bota no envelope, no último dia coloca uma oferta de tal valor que eu vou levar para o monte, porque eu vou queimar, que eu vou levar para Israel, tudo 171. É isso que acontece. E muitos não querem aceitar, muitos continuam sustentando essas coisas, alimentando essas coisas. E enquanto isso, alguns vão tirando proveito, vivendo uma vida farta, uma vida com abundância, vivendo regalias às suas custas, porque o véu está posto, você está com a mente cauterizada, está cego, e cego está te guiando. Você é templo de Deus, Deus habita em você. Você não precisa de um templo religioso, você não precisa de um homem que se diz pastor, que se diz uma autoridade espiritual sobre a sua vida, você não precisa disso.
como eu não preciso, ninguém precisa, nós somos todos iguais. O Senhor é o Espírito, é Ele quem dirige, é Ele quem controla, é Ele quem guia as nossas vidas. Romanos 8,14. Os filhos de Deus, quando têm a mente, quando têm o entendimento, são guiados e dirigidos por Ele. Agora, os filhos de Deus, eles são filhos também, mas por serem cegos, eles são guiados por homens. Os homens é que têm autoridade sobre a vida deles. Eles fazem aquilo que os seus pastores, que os seus líderes dizem para eles fazerem ou deixarem de fazerem. Aí eles saem dessas reuniões dizendo: o Senhor falou comigo, o Senhor disse para mim. Tudo é carne, carne não passa de carne, tudo é carne. Então, meu muito obrigado, um beijo no seu coração, um forte abraço. Me ajude a semear esta palavra, essa sã doutrina. A doutrina eles não querem, a palavra forte eles não querem. Eles querem, sabe o que? Leite. Eles querem ser enganados. Eles querem achismo dos homens. É isso que eles querem. Uma palavra dessa, forte, vinda através da revelação do Espírito, eles não querem. Tem um tal de Leocádio, ele não toma vergonha na cara. Ele entra constantemente no meu canal e fica escrevendo uma porção de baboseira, de bobagem. Eu vou lá e removo. Ele está perdendo tempo. Ele deve ser um desses que está se sentindo afrontado porque estamos combatendo o sistema doutrinal que ele vive, os enganos, as mentiras que ele prega dentro dessas sinagogas. Essa é a mais pura verdade. Deve viver às custas dos filhos de Deus, com seus dízimos, dos seus dízimos e das suas ofertas. Deve ser um desses. Tem ele um tal, acho que não sei se é César, tem um outro aí que acompanha ele. Eu não perco tempo em responder nenhum nem outro, porque não adianta. E você que já tem o entendimento, não responda também, sabe por quê? O véu está posto. Não adianta. Você lembra quando você tinha o véu sobre o seu rosto? Você lembra quando você tinha a mente cauterizada? Você lembra quando você estava com a sua mente atrofiada? Quando você era cego, que o outro cego te guiava? Você também não aceitava nada dessas coisas, como eu também não aceitei. Eu não sou leigo, conforme alguns pensam que sou. Eles dizem assim: ele é um revoltado, porque nunca conseguiu ter uma igreja. Dá vontade de rir. Se você não sabe, querido, eu não estou falando aqui não, é só para te esclarecer. Eu sou bacharel numa faculdade teológica e que eu fui professor nessa maior faculdade teológica. Nos anos 80, eu fui professor, se você quer saber. Essa tal nata aí que eles dizem da CPAD, muitos deles foram meus professores e foram colegas meus. Eu dei aula em 3 seminários. Eu fui responsável por toda a educação religiosa da onde eu frequentei. Professor de todas. Onde eu passei, eu fui professor das escolas bíblicas dominicais, de jovens, de adultos. Fui professor dos professores, aquela aula que tem um dia antes para preparar os professores para o outro dia. Eu fiz muito seminário.